uma música que expõe o lado obscuro do mundo do rap e demonstra a raiva de um pai quando se metem com sua filha. Ja Rule, 50 Cent e Suge Knight são apenas alguns dos nomes citados por Eminem em uma das músicas mais épicas da história do rap. Eu sou o Guilherme e hoje vou revelar a história por trás da música Like Toy Soldiers e a análise completa da letra aqui no canal Decifra Hits. Like Toy Soldiers foi o terceiro single do álbum Encore, lançado em 2004. A música se inicia pelo refrão, que é cantado por um coro de crianças e que é um sample da música Toy Soldiers, da cantora americana Martika, lançada em 88. A canção original narra a batalha de um amigo de Martika contra o vício em cocaína, contendo um alerta sobre o quão prejudicial as drogas podem ser, à medida em que assumem o controle da vida dos usuários, assim como as crianças controlam os soldados de brinquedo. Já na música de Eminem, o rapper cria um contraste entre a natureza tola das tretas do rap e os possíveis resultados desastrosos delas, o que é representado na capa do single pelo contraste entre o soldadinho de brinquedo e o sangue derramado sobre ele. Esse contraste também é notado no refrão da música, que começa assim: passo a passo, de coração em coração, esquerda, direita, esquerda, todos nós caímos como soldadinhos de brinquedo. Pouco a pouco, dilacerados, nós nunca vencemos, mas a batalha continua, para os soldadinhos de brinquedo. O sentimento do refrão é explorado e desenvolvido ao longo de toda a música, como veremos agora, partindo da análise do primeiro verso. É esperado que eu seja o soldado que nunca perde a compostura, apesar de eu carregar o peso do mundo nos meus ombros. Eu nunca posso demonstrar isso. Minha equipe não pode saber disso. Aqui, Eminem está se referindo ao receio em demonstrar que se sente sobrecarregado pelas tretas do rap, pois corre o risco de perder a credibilidade perante as pessoas e principalmente perante sua equipe. Quando Eminem menciona sua equipe, ele pode estar se referindo aos seus parceiros 50 Cent e Dr. Dre e principalmente a seu antigo grupo de rap, D12, formado em 96. O grupo ficou um tempo inativo após o talento de Eminem ser descoberto por Dr. Dre, marcando o início de sua carreira solo na gravadora Aftermath Records, em 98. Depois de algum tempo, em 2001, Eminem retomou suas atividades no D12 com o álbum Devil's Night, lançado pela sua gravadora Shady Records, e no álbum de estúdio D12 World, lançado em 2004, que contém a música My Band, que se tornou um sucesso mundial. A título de curiosidade, você já deve saber que Eminem também se intitula como Slim Shady. Esse apelido surgiu no início de sua carreira, quando ele começou a fazer parte do D12. Cada um dos integrantes do grupo resolveu criar um apelido para si, e foi nesse momento que Eminem criou seu personagem Slim Shady, que significa magrelo sombrio, e quem acompanha o rapper já consegue entender o porquê desse apelido. Além disso, o seu nome verdadeiro é Marshall Mathers, e foi daí que ele tirou seu nome artístico, de suas iniciais M e M, que em inglês soa como Eminem. Continuando a análise da letra, ele diz: mesmo que isso signifique que eu tenha que ir mano a mano contra um benzino da vida. Nessa linha, Eminem se refere a Raymond Leon Scott, mais conhecido como Ray Benzino, um rapper americano e co-proprietário da revista The Source, com quem Eminem teve uma treta no passado. A The Source é uma revista que publica conteúdo da cultura hip-hop e costuma publicar rankings com os melhores álbuns de rap, atribuindo notas que variam de 1 até 5. A treta com Eminem começou no ano 2000, após a revista publicar uma lista com os melhores álbuns daquele ano e avaliar o The Marshall Mathers LP com nota 2. Eminem achou a classificação injusta, pois seu álbum vendeu mais de 1,78 milhão de cópias nos Estados Unidos em sua primeira semana. Após reclamações de Eminem e também devido à pressão do público, a revista acabou alterando a nota do álbum de 2 para 4. No entanto, essa briga não acabou por aí e ganhou mais visibilidade ainda em 2002, quando vieram à tona várias declarações públicas de Benzino em entrevistas, acusando Eminem de arruinar o hip-hop, de racista, de desrespeitar a própria mãe, dentre várias outras acusações. Além disso, Benzino começou a lançar várias disses contra Eminem,
A primeira foi I Don't Wanna, lançada em 2002. E depois de um tempo, Eminem começou a rebater as alegações e a lançar as suas próprias disses contra Benzino, fazendo com que essa treta se perpetuasse por muito tempo. Continuando a análise da letra, Eminem canta: "Não importa, eu nunca os arrasto para as batalhas que eu não possa lidar, a menos que eu absolutamente precise. Eu tenho que ser um exemplo. Eu preciso ser um líder. Minha equipe espera que eu os guie. Se alguma merda acontecer, eu tenho que estar do lado deles." Eminem demonstra que evita ao máximo envolver sua equipe nas suas tretas, tentando levar tudo sozinho e só envolvendo seus parceiros em última instância. De fato, 50 Cent, Dr. Dre e a galera da D12 já foram envolvidos nas tretas contra Ja Rule e Benzino, como iremos comentar a seguir. E de volta pra letra, ele diz: "Aquela parada com Ja Rule eu tentei evitar, mas já era tarde demais. Tem uma certa linha que você não deve ultrapassar, e ele ultrapassou. Eu ouvi ele dizer o nome da Hailey em uma música, aí simplesmente perdi a cabeça." Em 2003, Ja Rule lançou a música Loose Change, que significa uns trocados, claramente zombando do nome de 50 Cent. Na música, ele ataca 50 e Eminem, além de atacar a mãe de Eminem, a sua ex-esposa Kim, e ainda mencionar o nome da filha do casal, Hailey, que na época tinha apenas 7 anos. Ja Rule, na época, era protegido por um dos maiores traficantes de Nova York, o Supreme, o que o dava muita segurança para atacar outros rappers. Mas após ver que Ja Rule havia mencionado o nome de sua filha na letra, Eminem ficou furioso e respondeu com a música Hailey's Revenge, que teve a participação do grupo D12. Hailey, what do you want to be when you grow up, baby? I don't know. But I don't want to grow up to be like Ja Rule's little dirty ass kids. Eminem continua com a seguinte linha: "Foi loucura. A parada foi bem pior do que o que rolou entre Jay-Z e Nas." Essa treta entre Jay-Z e Nas começou de maneira considerada leve, com um rapper atacando a aparência e carreira do outro, o que até aí não era nada demais. Porém, a parada ficou mais séria na sua música Super Ugly. Após esse episódio, a mãe de Jay-Z fez o rapper se desculpar publicamente pelas suas palavras, algo até então inédito na história do rap. Continuando na análise da letra, Eminem diz: "E apesar de termos vencido a batalha, sinto como se tivéssemos perdido. Gastei tanta energia nela que sinceramente eu estou exausto." Nessa linha, Eminem demonstra que mesmo havendo um pseudo-ganhador da batalha, a realidade é que nunca há vencedores, pois os resultados dessas guerras podem ser consequências muito graves para ambas as partes. Eminem se sente culpado por ter travado essas brigas, como ele demonstra na próxima linha: "Eu tô tão preso nisso que me sinto como se eu que tivesse causado isso. Não é para isso que eu estou no hip hop. Não foi para isso que eu entrei. Nunca foi meu objetivo que alguém fosse morto. Para que eu iria querer destruir algo que eu ajudei a criar?" Apesar de ter havido várias ameaças de violência e morte nas letras das músicas que Eminem e os outros rappers utilizavam para se atacar, não houve mortes como consequência direta dessas tretas, o que infelizmente ocorreu com grandes nomes como Tupac e Notorious Big. Eminem ressalta o quanto algumas tretas prejudicam o hip hop, um gênero musical que o próprio Eminem também colaborou para construir e popularizar, e que já foi muito marginalizado por ser associado a drogas, degradação de mulheres e a violência. "Não era minha intenção, minhas intenções eram as melhores. Passei minha carreira inteira sem mencionar o nome de..." Aqui, Eminem termina a linha sem rimar com a palavra good, o que ele fez propositalmente, pois o nome que rimaria com good é justamente o nome que ele preferiu nunca mencionar: Suge. Suge Knight é o cofundador da gravadora Death Row Records e um dos nomes mais polêmicos e temidos da história do hip hop, devido principalmente aos rumores de seu envolvimento nas mortes de Tupac, Notorious Big e Eazy-E. E isso foi apenas por questão de respeito, para não falar demais, e acabar falando de algo do qual eu não sabia nada. Além disso, Dre pediu para eu ficar fora disso, que essa treta simplesmente não era minha.
Aqui, Eminem afirma que nunca mencionou o nome de Suge Knight em suas músicas, a pedido de Dr. Dre. Dre foi o rapper que ajudou Eminem no início de sua carreira, e por quem Eminem tem muito respeito e admiração. Suge e Dr. Dre tiveram um desentendimento no passado, quando Dr. Dre resolveu deixar a gravadora Death Row Records, da qual ele fazia parte junto com Suge na época. Os dois, junto com D.O.C. e Dick Griffey, fundaram a gravadora em 91 e juntos lançaram álbuns de grandes nomes do hip hop da costa oeste dos Estados Unidos, como Snoop Dogg, Tupac e o próprio Dr. Dre. Dr. Dre era o produtor musical da Death Row, que efetivamente idealizava e fazia as batidas e o ritmo das músicas junto com os rappers, enquanto Suge era o cara que tomava conta dos negócios da gravadora. Segundo o livro Welcome to the Death Row, com o passar do tempo, Dre ficou incomodado com a forma truculenta e inconsequente na qual Suge passou a gerenciar a Death Row e também com o clima de violência que tomou conta da gravadora. Suge era conhecido pelo seu porte exacerbado de quase 1,90 m e 120 kg, que combinavam com seu comportamento extremamente intimidador, sendo desmedido nas suas atitudes e por muitas vezes envolvendo as gangues e o crime com os negócios da gravadora, o que acabou gerando vários conflitos internos. Além disso, ele usava a gravadora para inflamar a rivalidade entre os rappers da costa oeste e os da costa leste dos Estados Unidos. Essa rivalidade foi criada pelo próprio Suge, após um discurso seu como representante da Death Row em uma premiação na costa leste, na qual ele jogou indiretas para Bad Boy Records, a gravadora de Puff Daddy, com sede em Nova York e que lançava os rappers da costa leste, como Notorious Big. Any artists out there want to be an artist and want to stay a star, don't want to have to worry about the executive producer trying to be all in the videos, all on the record, dancing. Come to Death Row. Dre nunca concordou com essa rivalidade criada por Suge e que se inflamava cada dia mais, gerando fanatismo a favor de rappers de uma região e contra rappers de outra. Há quem diga que Suge Knight viu essa guerra como uma oportunidade para divulgar o seu nome e por isso ele teria plantado conspirações e ódio na cabeça de Tupac e Biggie, colocando um contra o outro para que essa treta aumentasse mais ainda, mas isso é apenas uma teoria, nada comprovado. O que se sabe é que Tupac foi baleado em 94 quando foi para Nova York. A partir daí, Pac começou a acusar Biggie de traição. Todas essas tretas e o clima de violência que Suge estava trazendo para o rap e para Death Row iam totalmente contra os princípios de Dre, que queria apenas produzir suas músicas e trazer uma boa imagem para o hip hop. Tudo isso culminou para a decisão de Dr. Dre de deixar a Death Row em 96. Nesse mesmo ano, Dre fundou sua própria gravadora, a Aftermath Entertainment, que mais tarde produziria o álbum de Eminem, The Slim Shady LP, lançado em 99. Voltando para a letra, Eminem diz: "Foi o que eu fiz, fiquei de fora, assistindo e rangendo os dentes, enquanto ele ficava por toda a TV, menosprezando o cara que literalmente salvou a minha vida." Após a saída de Dr. Dre da Death Row em março de 96 e também após a morte de Tupac, que aconteceu em setembro daquele mesmo ano, o clima ficou mais tenso entre os rappers e Suge começou a insultar Dre publicamente na TV e continuou por muitos anos. Eminem estava muito irritado com isso, mas mesmo assim continuou calado, pelo enorme respeito e gratidão que tem por Dre, que foi o cara que o apadrinhou no rap, salvando assim sua vida, como disse numa entrevista para MTV em 99. So for Dre to take me from nothing and make me into something, you know, I feel like Dre saved my life. O fato de Dre ter salvado a vida de Eminem também pode ter um outro sentido, já que Suge Knight teria tentado assassinar Eminem em pelo menos 2 ocasiões diferentes, como revelou seu ex-segurança Big Nas em entrevista para uma rádio em 2016. A primeira vez foi em 2001, num evento de premiação de hip hop da The Source. Big Nas notou uma forte movimentação de membros da gangue dos Bloods falando o nome da Death Row e dizendo que iriam acabar com Eminem em nome de Suge Knight. E a segunda vez foi no Havaí, quando Suge enviou cerca de 50 homens para tentar invadir o show de Snoop Dogg e Eminem em Honolulu. Em ambas as ocasiões, Eminem teve sua vida preservada graças à atuação de seus seguranças e de Dr. Dre, que ficaram ao seu lado durante todo o tempo em modo de alerta. Eminem continua a letra falando sobre se manter fora da treta de Dre com Suge e diz o seguinte: tipo, dane-se, eu entendo. Isso são negócios. E essa merda simplesmente não é da minha conta.
Aqui, Eminem explica que ele entende o pedido feito por Dre para não citar Suge em suas músicas e para não se envolver nessa briga, pois de fato era uma treta que não era sua, mas sim deles dois, Suge e Dr. Dre. Na expressão "This is business", Eminem quis dizer que essas tretas são completamente normais e que fazem parte do hip hop. Inclusive, a cultura das disses entre os rappers se demonstra um negócio muito lucrativo, já que boa parte das letras de rap de maior sucesso são justamente aquelas que falam sobre brigas, costumando bater recordes de vendas e streamings. Voltando para a letra, Eminem continua, mas ainda sabendo que essa parada pode explodir a qualquer momento. Nessa linha, Eminem demonstra que apesar de entender que ele não deve se meter na briga dos dois, ele continua cauteloso e ligado no que está acontecendo, pois teme que algum dia essa briga possa tomar proporções maiores e causar resultados desastrosos. Principalmente devido à reputação de Suge Knight, que é suspeito de ter se envolvido em vários crimes no mundo do rap. Agora, vamos iniciar a análise do segundo verso da música, que começa assim: já existia um tempo no qual você podia simplesmente rimar, sem ter que se preocupar se algum amigo seu morreria por isso. Eminem ressalta que nas antigas batalhas, os rappers não precisavam se preocupar tanto com as ofensas que colocavam em suas rimas, pois todos interpretavam como uma competição saudável de música, sem levar para o lado pessoal. No entanto, com o passar do tempo, essa essência foi se perdendo, e agora, os rappers precisam ficar atentos às palavras utilizadas em suas músicas, pois elas podem sair do campo lírico e se transformarem em violência real. Mas agora, isso mudou. Pois uma vez que você envolve os filhos de alguém no meio, a parada evolui. Não são mais apenas palavras, não é? Nessa parte, Eminem deixa claro mais uma vez que toda essa treta tomou proporções maiores quando foi mencionado o nome de sua filha Hailey. Nesse momento, o rapper deixou de interpretar as disses como simples ataques típicos de rap e passou a digeri-las como agressões pessoais, trazendo essa bife para a vida real. A letra segue, mencionando uma nova treta. É um jogo diferente. Você está mencionando nomes e não apenas fazendo rap. Na verdade, a gente tentou impedir que a treta entre 50 Cent e Ja Rule acontecesse. A treta entre 50 Cent e Ja Rule é uma briga antiga que vem se desenrolando desde o final dos anos 90, antes mesmo de 50 Cent se tornar o famoso rapper que é hoje, e quando ainda nem conhecia o Eminem. Ja e 50 foram criados no mesmo bairro no subúrbio de Nova York, no Queens, e os dois começaram a rivalidade na juventude, quando estavam lutando para conquistar o seu espaço no mundo do rap. Não dá para saber ao certo o que realmente originou essa briga no passado. Em sua autobiografia, From Pieces to Weight, 50 Cent relata sua versão do início da treta com Ja Rule, dizendo: um parceiro meu roubou uma corrente de Ja Rule. Depois disso, um cara até conseguiu pegar a corrente de volta pro Ja. Mais tarde, Ja Rule me viu numa boate, e eu estava junto com o cara que roubou ele. Eu fui lá cumprimentar ele, e a partir daí, ele começou a agir como se tivesse um problema comigo, mas não fui eu quem roubou ele. Já pelo ponto de vista de Ja Rule, 50 Cent começou a não gostar dele durante a gravação do videoclipe da música Murder for Life, de Ja Rule, em 99, que estava sendo gravado em uma avenida do Queens. Ja Rule afirma que 50 Cent chegou ao set de filmagem e cumprimentou a galera, mas as pessoas não lhe deram muita atenção e prosseguiram com a gravação. Para Ja Rule, 50 Cent se sentiu desrespeitado nesse momento e passou a não gostar de Ja Rule após esse acontecimento, sendo esse o motivo do início da rixa. E no início dos anos 2000, 50 Cent assinou o contrato com as gravadoras parceiras Shady de Eminem e Aftermath de Dr. Dre, através das quais lançou seu álbum de sucesso Get Rich or Die Trying, de 2003. Desde então, 50 se tornou parceiro de Eminem e de Dr. Dre, se tornando amigos de longa data. Eminem continua a falar sobre a treta entre 50 e Ja Rule na próxima linha, dizendo: eu e Dre sentamos e trocamos uma ideia com ele, pedimos para ele não começar nada, e 50 realmente não iria atacar ele, até que Ja Rule começou a tagarelar nas revistas sobre o como ele esfaqueou 50. Ah, dane-se 50, esmaga ele, amassa ele, deixa ele se ferrar. Nesses versos, Eminem explica que ele e Dre sempre tentaram acalmar a tensão da briga entre 50 e Ja Rule, mas no dia 24 de março de 2000, aconteceria mais um capítulo dessa história que mudaria esse cenário. Nesse dia, 50 Cent foi esfaqueado quando ele e os membros da sua equipe de Unit se esbarraram com o pessoal da gravadora da qual Ja Rule fazia parte, a Murder Inc., no Hit Factory Studio em Nova York.
Como sempre, cada rapper tem a sua versão de como os fatos ocorreram naquela noite. Porém, a única coisa que se tem certeza é de que quem esfaqueou 50 Cent foi Ramel Leroy Gill, conhecido como Black Child. Ele era um rapper contratado da Murder Inc., que também estava no estúdio gravando naquele momento. Após um tempo, Black Child confessou que esfaqueou 50, mas alegou que agiu em legítima defesa, pois percebeu que 50 Cent iria sacar uma arma de fogo. Como dito nessa linha, Eminem vinha realmente tentando apaziguar a treta entre Ja e 50, mas após ver Ja se gabando nas revistas por 50 Cent ter sido esfaqueado, Eminem perdeu a paciência e resolveu incentivar 50 a liberar sua raiva contra Ja Rule. Voltando para a letra, ele diz: enquanto isso, minha atenção se voltava para outra direção. Algum recepcionista da The Source, que atendia telefonemas na mesa dele, ficava todo excitado comigo, achando que eu seria a ressurreição dele. Tenta soprar a poeira para fora do seu microfone para fazer uma música nova. Nesse momento, o rapper volta a se referir à sua treta com Benzino. Eminem afirma que a The Source via nele uma chance de reacender o nome de Benzino e da própria revista, que criava polêmicas para poder surfar na fama de Eminem. E continua dizendo: mas agora ele se ferrou, pois um dos motivos de eu ter decolado foi justamente por causa daquela publicação, a mesma que me deixou famoso. Aqui, Eminem se refere a uma publicação feita sobre ele pela The Source em 98, numa coluna intitulada Unsigned Hype, que significa o hype sem contrato. Na época, Eminem ainda não possuía contrato com nenhuma gravadora, e essa coluna na revista acabou ajudando Eminem a ter notoriedade na indústria do hip hop. Agora o dono está com raivinha de mim por nada? Ah, se esse também pode se foda ele então. Nessas linhas, Eminem pode estar se referindo a David Mays, o cara que fundou a revista The Source e que também ficou ao lado de Benzino na treta contra Eminem. Mas eu estou tão ocupado estando puto que nem parei para pensar que a gente acabou de herdar a treta do 50 com a Murder Inc. e ele herdou a minha, o que tá tudo bem, nós dois não nos importamos com isso. Nessa parte, Eminem retoma o tema central da música. Ele demonstra que estava tão obcecado em levar à frente a treta com Benzino que, sem perceber, acabou herdando a briga de 50 com a Murder Inc. Ele afirma que aconteceu o mesmo com 50, que também tomou para si as batalhas de Eminem. Na visão do rapper, isso foi algo natural para ambos, continuando tudo bem entre os dois, que são parceiros até hoje. Ainda temos soldados que estão na linha de frente, que estão dispostos a morrer por nós assim que dermos as ordens, nunca para nos extorquir, estritamente para demonstrar que nos apoiam. Nessas linhas, Eminem diz que existem muitas pessoas que o apoiam integralmente por lealdade e respeito e estão dispostas a comprar brigas em nome dele. Ele provavelmente está se referindo aos seus amigos de Detroit e à galera do D12. Inclusive, no clipe da música, Eminem observa um homem que está lutando pela vida na maca de um hospital. Esse homem provavelmente representa Bugs, um integrante da D12 e amigo de Eminem que foi assassinado a tiros em 99. E quem interpreta Bugs no clipe é um outro rapper da D12, o Proof, que também viria a ser assassinado 2 anos após gravar esse clipe em 2006. Nos versos seguintes, ele prossegue falando sobre o quanto essas pessoas são importantes para ele, e talvez mencionar o nome deles num rap ou num refrão para mostrar que nós também os amamos e para que eles saibam o quão importante é ter os soldados da Runyon Avenue ao nosso lado. A lealdade deles vale mais para nós do que qualquer premiação. Runyon Avenue é uma rua localizada nas redondezas de Detroit. Ela fica próximo ao Osborne High School, um colégio no qual Eminem costumava participar das competições de improviso de rap na adolescência, embora não estudasse lá. Essa rua também fica próxima à famosa 8 Mile Road, rodovia de Detroit, que também dá nome ao filme de Eminem, lançado em 2002. Mas eu não pretendo ter nenhum dos meus parceiros machucados ou mortos. Isso simplesmente não vale a pena. E eu não consigo pensar numa maneira mais perfeita de colocar isso em palavras do que simplesmente dizer que eu amo vocês demais para ver o veredito final. Eu vou me afastar disso tudo antes que isso vá mais longe. Aqui, Eminem está dizendo que ama demais os seus amigos para deixar que eles arrisquem suas vidas em tretas que não levam a nada de positivo, e por isso, ele prefere se retirar dessas batalhas infundadas antes que seja tarde demais, o que também não é uma declaração de derrota, como ele deixa claro no verso que segue. Mas não entenda errado, não estou declarando derrota.
Só estou tentando ser um cara maduro. Isso se vocês puderem parar com as discussões. Aí sim eu poderei, pois francamente eu tô cansado de falar. Eu não vou deixar o caixão de outra pessoa descansar na minha consciência. A expressão to cop a plea é uma expressão jurídica que significa se declarar culpado por uma infração de menor grau no meio de um processo judicial para encerrar o processo e evitar que ele evolua para acusações de maior grau, o que faz todo sentido no contexto da música e desse trecho, já que Eminem está dizendo que não está assumindo a sua derrota, mas simplesmente deixando de prosseguir em tretas que não beneficiam nenhuma das partes e que trazem apenas prejuízos, podendo acabar em morte. O que ele demonstra não desejar nem para os seus inimigos. Se você gostou desse vídeo, peço apenas que curta e comente, pois assim o YouTube divulga esse vídeo para mais pessoas. Aqui no canal Decifra Hits, nós desvendamos e explicamos o significado e a história por trás das grandes músicas de sucesso, que vão muito além da tradução. Então, se você quer aprender mais sobre as suas músicas favoritas, se inscreve no nosso canal. Isso nos ajuda bastante. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima.